Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, ó. Resolução de exercícios sobre o trabalho da força elétrica e superfícies equipotenciais, hein? Exercício da PUC do Rio Grande do Sul, dizendo assim: a figura a seguir mostra três linhas equipotenciais em torno de uma carga positiva que pode ser considerada pontiforme. As dimensões da carga são muito menores que as distâncias consideradas no problema. Aí dá uma olhada lá na figura, a gente tem ali várias superfícies equipotenciais, ali uma de 6 volts, outra de 3 volts, a terceira de 1 volt. Ele marcou alguns pontos ali sobre essas superfícies, os pontos A, B e C. Voltando ao enunciado, o trabalho realizado por uma força externa ao deslocar com velocidade constante a carga de prova de 1 vezes 10 a menos 6 coulomb de A até C através do caminho indicado ABC em joules é quanto? Então vamos lá retirar os dados do exercício. Ai, gente, adoro GIFs. Os dados ali, as informações importantes, então, olha, primeira coisa, as linhas equipotenciais. A gente tem que lembrar que linhas equipotenciais ou superfícies equipotenciais são aquelas linhas, são aquelas superfícies em que o potencial elétrico é constante. Então, em todos os pontos dessas linhas, o potencial elétrico vai ser o mesmo, né? Em todos os pontos, em cada uma dessas linhas. Vai lá na figurinha, olha lá. A gente vai ter a primeira linha equipotencial, olha, aquela que eu estou circulando ali para chamar atenção em amarelo. Ele diz para a gente que ali o potencial é 6 volts. Então, em qualquer ponto sobre aquela linha ali que eu coloquei amarelinha, o potencial elétrico vai ser constante e vai valer 6 volts. Dá uma olhada na outra superfície. Naquela linha ali eu chamei o potencial de VO. Então, potencial naquela linha amarelinha, VO é igual a 6 volts. Dá uma olhada na outra linha agora ali, olha, na figura eu estou colocando em verde. Observa que nessa superfície o potencial vale 3 volts. Ele marcou ali um ponto A sobre essa linha verde e um ponto B também sobre a linha verde. Então, o potencial elétrico no ponto A é igual ao potencial elétrico no ponto B e vale 3 volts. Eu chamei ali VA o potencial elétrico no ponto A, VB o potencial elétrico no ponto B. Como eles estão sobre a mesma linha equipotencial, o potencial elétrico ali é o mesmo. Ele deu para a gente na figura que vale 3 volts, tranquilo? Dá uma olhada agora na outra linha ali, olha, que eu estou colocando em laranja. Observa que nessa linha circular ali, laranja, o potencial elétrico vale 1 volt e marcou ali num ponto C. Então, eu vou chamar de VC o potencial elétrico sobre essa linha laranja, que vale 1 volt. Tranquilinho? Continuando lá no texto, as informações importantes. Olha, ele falou que é uma carga elétrica positiva que está criando esses potenciais elétricos. Essa carga positiva está lá no centro daquelas circunferências ali, ó, vermelhona. Aí, continuando no enunciado, olha, ele quer saber qual vai ser o trabalho realizado por uma força externa. Então, eu vou chamar isso de um trabalho da força externa. Aconteceu o quê? Ó, velocidade constante vai deslocar uma carguinha de 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, essa carguinha ali de 1 vezes 10 a menos 6 coulomb é a carga que vai se movimentar ali naquela trajetória ABC, fazendo o caminho ABC. Então, sai do ponto A, vai ao ponto B, do ponto B vai ao ponto C. Tranquilo? Informação importante ali, falou que é do ponto A até o ponto C, né? Mais uma informação muito importante, disse para a gente que vai acontecer esse deslocamento com velocidade constante. Pessoal, se a velocidade é constante, então significa que o trabalho da força externa vai ser igual ao negativo do trabalho da força elétrica. Porque aparece aquele sinalzinho menos ali, pessoal. Observa que a carga que está criando
essas linhas equipotenciais, que é aquela carga vermelha que está lá no centro das circunferências, é uma carga positiva, certo? A carguinha que vai se movimentar ali, aquela carguinha de 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, também é uma carguinha positiva. Então, o movimento vai ser um movimento espontâneo de afastamento entre essas cargas. Então, aquela carga Qzinho, ela quer ir para a linha equipotencial que tem um potencial elétrico menor, certo? Ela quer ir ali do ponto A para o ponto C espontaneamente. A força elétrica vai estar jogando ela para lá. Só que como a velocidade ali vai ser constante, tem que ter alguma outra força externa contrária à força elétrica, uma força que vai querer segurar essa carguinha. Tranquilo? Por isso que ali o trabalho da força externa é igual menos o trabalho da força elétrica. Tranquilinho? Só que eu tenho que lembrar lá, o trabalho da força elétrica a gente pode calcular fazendo a carga vezes a diferença de potencial. Lembra que o trabalho da força elétrica é o Q, Q vezes U. Substituindo os valores, eu tenho lá, aquele U é a diferença de potencial do início ao fim. Então, vê, a carguinha vai sair do ponto A e vai chegar ao ponto C. Então, a diferença de potencial U ali vai ser o potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto C. Substitui os valores, a carguinha a gente tem que vale 1 vezes 10 a menos 6, o potencial elétrico no ponto A, ali na linha A, ele deu para a gente que é 3 volts, e o potencial elétrico no ponto C, que é o potencial elétrico sobre aquela superfície laranja, que é 1 volt. 3 menos 1, 2, 2 vezes 1 vezes 10 a menos 6 vai dar 2 vezes 10 a menos 6. Observa que esse é o trabalho da força elétrica, hein? Olha a pegadinha, olha as alternativas, olha a alternativa E de esquisito, dá uma coceira na mão para marcar ela, né? Mas não pode, porque lembra que ele quer o trabalho da força externa, e o trabalho dessa força externa é menos o trabalho da força elétrica. A gente vai ter que o trabalho da força externa vai ser 2 vezes 10 a menos 6 joules, alternativa C de coisa, tranquilinho, facinho. Pessoal, valeu, brigadão. Tchau.